crianças! Hoje mais um dia de escola dominical, a paz do Senhor. Desejo muitas bênçãos de Deus na vida de vocês. Hoje o nosso tema, ele tem a ver com muita chuva, muita chuva. Nós continuamos estudando o livro de Gênesis e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, a tempestade que aconteceu na época de Noé. Então o nosso tema se trata do quê? Que tempestade, meu Deus, muita chuva. Nosso tema de hoje é que tempestade. E aí, o nosso versículo, ele está lá no livro de Êxodo, peguem suas Bíblias. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 7. Tá legal? E ele vai falar o quê? Tudo o que falou o Senhor. O que nós vamos fazer? Faremos e obedeceremos. Repetindo, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Êxodo, capítulo 24, versículo 7. Esse é o nosso versículo de hoje. Vocês lembram de Noé? Noé, ele era parente de Adão. Depois que Adão nasceu, aí veio a Eva, Deus criou os dois e aí eles geraram filhos e filhas. Então as pessoas se multiplicaram na terra, muitas pessoas nasceram e se relacionaram. Assim, deu-se continuidade às pessoas na terra. E aí o que aconteceu? O problema de tudo isso é que as pessoas começaram a desobedecer a Deus. As pessoas não conseguiam se relacionar com Deus. Elas perderam a comunicação com Deus. É igual como você falar com seu pai e sua mãe. Você consegue falar com eles, se comunicar com eles e tudo dá certo, não é verdade? Pois é, quando as pessoas começaram a se multiplicar, elas esqueceram de Deus. Elas esqueceram as ordenanças de Deus para elas. Infelizmente, né? E aí, antes de Noé, veio um homem chamado Enoque. A Bíblia nos fala que esse homem andou com Deus. Ele falava face a face com Deus. Naquela época já não era mais possível falar com Deus face a face. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é repleto de glória, perfeição e pureza. Coisas que o ser humano não é. São características que o ser humano estão em conquista, digamos assim. Todos os dias a gente se controla para não mentir. Todos os dias a gente se controla para não fazer nenhuma besteira, para não desobedecer papai e mamãe, para a gente não desobedecer as pessoas que são superiores a nós. O nosso pai e a nossa mãe têm grau de superioridade sobre a nossa vida. Nossos professores, nossos tios e tias da escola dominical e principalmente Deus, né? O que aconteceu? Eles esqueceram que Deus era o pai deles, que Deus era soberano sobre a vida deles. E eles começaram a viver na terra como se tivessem nem aí, né? E aí Deus, olhando lá de cima, viu tudo isso e não gostou. Ele viu pessoas mentindo, pessoas roubando, pessoas se envolvendo com outras pessoas para fazer coisa errada. Ele viu pessoas matando outro ser humano. Deus não gosta disso. Deus reprova isso totalmente, né? E muitas outras coisas que, se vocês forem perceber, nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Então vocês imaginam como Jesus fica? Como Deus fica olhando para a terra e vendo as pessoas cometerem delitos? E é isso que se trata a lição de hoje. Por que veio a tempestade? Tá vendo só? Então naquela época de Noé, as pessoas cometiam todos esses delitos que iam de contra a santidade de Deus que eu acabei de dizer para vocês. A santidade de Deus, ele era bondade, misericórdia, amor, verdade. Às vezes a gente pensa que está falando a verdade quando vê a gente está mentindo. Mas Jesus não, Deus não. Deus não é assim não. Ele é verdade pura. E é por isso que nós temos que aprender tudo que a palavra de Deus diz. Porque Ele é verdade, Ele é pureza, Ele é amor e Ele é justiça. Olha quantas coisas boas, né? Ainda agora nós falamos que Enoque andou com Deus.
E não só ele, mas Noé também andou com Deus. Na época de Noé, existia muita gente na terra, mas só Noé andava com Deus, ou seja, só Noé deu a sua vida em consagração aos projetos de Cristo. Noé era obediente. Tudo que Deus falava, ele obedecia e ele amava Deus. Essas são características de Noé que nós devemos absorver para as nossas vidas. Conhecer o nosso Deus, amá-lo e obedecê-lo, entendem? E além disso, ensinar o Evangelho de Cristo para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso a Cristo. E pela desobediência do mundo todo, Deus ficou muito chateado. Deus ficou demais chateado. Deus, ele deu muita chance para as pessoas se arrependerem. Deus chamava, venham, arrependam-se, não façam isso não é bom, isso está causando maldição para a terra. Mas o que as pessoas faziam? Elas não ouviam, elas tapavam os ouvidos e não queriam saber, ó. E aí Deus ficou muito triste e também ficou muito chateado. E ele tomou uma decisão. O que foi que ele fez? Deus falou que ia inundar a terra. Ele ia mandar muita chuva para que a terra fosse dizimada. Deus não queria mais que aquelas pessoas mais vivessem na terra que ele criou, que aquelas pessoas amaldiçoassem com as suas atitudes a terra que ele criou. E aí, quem ia sobreviver a uma inundação? Deus olhou dos céus e procurou uma pessoa justa para livrar dessa situação. Quem foi que ele achou? Adivinhem? Então, Deus achou Noé. Noé era justo, obediente, era um homem íntegro. O que significa essas palavras? Justo era que fazia as coisas certas. Obediente era que obedecia a Cristo e a todas as ordenanças dele, todas as ordenanças de Deus, tá bom? E a outra característica íntegro é que ele fazia tudo corretamente. Ele seguia tudo que Deus falava, né? E por ele ter essas características, ele não mentia, ele não roubava, ele não andava com outras pessoas, ele era fiel à esposa dele, ele cuidava dos filhos dele, ele cuidava da terra, do trabalho, tudo ele fazia, ele ajudava as pessoas. Então isso quer dizer que ele era um homem íntegro, né? Ele era fiel àquilo que ele deveria fazer de acordo com Deus. E aí o que aconteceu? Deus achou Noé, um único homem na face da terra que seguia suas ordenanças. Então ele falou com Noé, Noé, eu vou inundar a terra porque as pessoas estão muito desobedientes e eu não quero mais que eles vivam aqui. Eu vou tomar essa atitude e agora o único que eu encontrei nessa terra que me obedece, que me ama, que é justo nos meus caminhos é você, Noé, e sua família. E aí Noé ficou assim maravilhado, porque Cristo ia livrá-lo ele. Claro que a tia tá falando com as palavras dela, mas quando você for ler a Bíblia, é uma outra forma que é dita, certo? Então é importante vocês lerem a Bíblia para saber como é que Deus falou, tá bom? A tia só tá interpretando da forma dela. É o que aconteceu. Aí Noé, ele foi lá e falou: e agora, Deus, o que eu tenho que fazer para ficar livre dessa inundação, dessa grande tempestade que virá sobre a terra? Aí Deus ordenou: faça um barco. Aí Noé ficou calado. Ele pensou: não sei fazer barco. Mas Deus falou assim: eu vou te mostrar como tu vai fazer um barco. E Deus mostrou para ele. Deus disse para ele de onde ele tinha que pegar a madeira. Deus disse para ele quais medidas o barco tinha que ter. E tudo certinho. Para quê? Para ele sobreviver. Ele e um casal de animal que existia na terra. Eram muitos animais. Vocês imaginam isso? E não só Noé foi pro barco. A família dele também foi. Ele tinha 3 filhos. Ele tinha esposa e cada filho tinha uma esposa. Então todo mundo foi pro barco. Todo mundo tinha que ir pro barco para sobreviver à tempestade. E quando Noé terminou de construir o barco, Deus mandou com 1 semana a tempestade.
E aí, antes, né, de vir a tempestade, Deus já tinha dado muita chance para as pessoas se arrependerem dos pecados. E elas não estavam nem aí, elas não acreditavam. Mas quando chegou a tempestade, aí elas viram que era verdade, que Deus existe, que Deus ia cumprir com o que ele tinha dito. Eles começaram a se desesperar, é óbvio, né, querendo entrar no barco. Mas Deus não deixou. Ele mandou um anjo ficar lá na porta do barco para ninguém entrar e ninguém danificar o barco, porque Deus já tinha dado chance para eles se arrependerem e eles não quiseram. O que que nós vamos tirar como lição disso? Que nós temos tempo com Deus. O nosso tempo de vida na Terra, ele é determinado por Deus. Nós não sabemos o dia que nós vamos partir. A única coisa que nós sabemos é que o nosso percurso aqui, ele tem que ser voltado para Cristo. Nós precisamos nos arrepender constantemente das coisas erradas que fazemos. Nós devemos obediência ao nosso Deus, porque Ele é nosso Pai Celeste, Ele é nosso Criador, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do nosso futuro, Ele tem um plano para nossas vidas. E vocês mesmo do tamanho que vocês são, já dá para entender que as coisas, elas são sim baseadas por um meio sobrenatural, sim. E vocês precisam entender que Deus cuida de vocês. Quando Deus guia a tua vida, Ele cuida de ti e cuida da tua família. E isso é de suma importância. Basta saber disso e orar ao Pai. Orar, louvar, adorar e se arrepender dos seus maus caminhos. É só isso que Deus deseja em nossas vidas. Então, nós vamos finalizar essa historinha de Noé, refletir bastante e entender, né, a nossa função perante a Deus e na sociedade em que vivemos. Para finalizar a nossa historinha sobre Noé, eu quero que vocês saibam que chegou o dia, depois de quase um ano em que Noé estava no dilúvio, né, que foi a inundação que houve na terra, o Senhor os abençoou, o Senhor fez baixar toda a água que estava sobre a extensão da terra e deu vitória a eles. Sabe o que eles fizeram? Eles ofereceram louvores a Deus em ação de graças. Eles adoraram a Cristo em agradecimento pelas bênçãos concedidas. Olha que maravilhoso! Devemos fazer o mesmo que Noé, agradecer a Deus pelos livramentos, agradecer a Deus pelo cuidado, agradecer a Deus pelas vitórias que Ele nos dá. E quando houver uma luta, continue orando que Deus vai abençoar a sua vida e a vida de sua família. Então ficamos por aqui, tá legal? Até a próxima semana, fique com Deus e fiquem atentos às nossas lições. Um beijo!